Pessoal, bom dia, né? Bom dia a todos que chegaram aí. Então, dando continuidade ao sexto workshop de matemática e matemática aplicada. Então, temos a honra de ter o professor René Carlos Cardoso Baltazar Júnior, que vai falar para a gente sobre derivações simples de Chess-Sudden em duas variáveis. O professor René, ele possui licenciatura, mestrado e doutorado em matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele trabalha com pesquisa em matemática nas áreas de álgebra comutativa e geometria algébrica. Ele atualmente é professor na Universidade Federal do Rio Grande. E, como eu disse, vai, né, falar para a gente um pouquinho sobre derivações e um pouquinho de história. Tá? Então, é com você, René. E aí, qualquer coisa, como eu disse, eu vou desligar minha câmera, vou te deixar, mas qualquer coisa estamos por aqui, tá? Qualquer apoio que precisar aí, tá bom? Perfeito, Mariana. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, com carinho Veloso. Bom dia, Juscelia, né? É um prazer estar com vocês e retomar muitas coisas do que a gente já fazia no passado. Eu conheço já a universidade, conheço São João del Rei, conheço a universidade, né? Infelizmente, Lavras eu não conheço, né? Gostaria de conhecer, certamente um dia a gente vai, um dia eu vou estar em conhecer a universidade, né? E vou falar um pouco sobre derivações bem genericamente, tá? Não vou. Até eu pensei em dizer que não ia citar nenhum teorema, mas eu vou, não adianta, né? Não há fala de matemática que a gente não cite teoremas e tal explicitamente, então, ou seja, eu vou citar alguns teoremas explicitamente ali. E espero, né, fazer uma fala bem genérica, né, para talvez um público que ora tocou um pouco esse assunto de derivações, que conheça um pouco o assunto de derivações, né, e para um público também que nunca ouviu falar sobre derivações em outras estruturas, né. Tá? Então, tenho esse viés algebrista, né, com umas pinceladas de geometria algébrica, que nem a professora Mariana comentou, né. Essa parte mais geométrica vem do Ivan, que foi meu orientador, né, no Uruguai, né. Então ele é um geômetra algébrico muito bom, né, então ele tem muitas propriedades disso, então as coisas que eu falo um pouco de geometria vêm dele, né. Tá. Então o título a princípio era esse começo, né, sobre derivações simples de Chance-Sudden em duas variáveis, né, porque eu no começo esperava falar sobre alguns trabalhos recentes, assim, sabe, que tem surgido até esse ano. Acho que esse ano o grupo de derivações, assim, tem, acho que uns 4 trabalhos relevantes, assim, sabe. Em particular, a gente tem uma chinesa, né, que é Dan Yan, no final vou comentar para vocês até, né, que tem 2 trabalhos bem interessantes, um ainda está em submissão, tem algumas coisas a ser feito, mas são bem relevantes sobre esse primeiro título, tá? Então sobre essas derivações simples de Chance-Sudden a princípio em duas variáveis, né? E depois, conhecendo mais o evento, conversando com o Veloso, eu adicionei um pouco de história, né? E aí montei a minha apresentação e o que eu gostaria de falar e comentar com vocês, né? Tá. Opa, o que eu fiz? Aqui. Então, eu vou fazer uma pequena introdução do assunto, né, comentar sobre o que eu vou falar, né. Aqui que eu acho que é o principal destaque que eu vou falar de alguns pesquisadores, suas influências, né. Vou focar no Brasil, né, de como eu acredito que essas coisas começaram, né. Não sei se foi assim, mas eu acredito que sim. Um pouco de derivações localmente nilpotentes, tá, bem pouco mesmo, né. E com isso eu vou falar das Chance-Sudden também. Algumas frentes aos problemas, né? O que tem aparecido, né? E de que forma, né? E tento, né, finalizar com o que andamos pensando, né? E aqui vou falar um pouco bem de modo geral, assim, dessa vez que eu tive em São João del Rei, né? Acho que foi uma semana, se eu não me engano, Veloso. E o que naquela semana a gente fez, né? E o que deu de frutos daquela semana, né? Então, uma coisa que até eu me lembro do professor André comentando agora na abertura, né? As universidades têm se organizado bastante, mas
eu acredito ainda muito que esse encontro presencial, né, claro, a gente faz o que pode, né, mas eu acredito muito que esse encontro presencial, nossa, às vezes, tu vai lá, passa uma semana focado, fazendo alguma coisa com alguém, ou pensando alguma coisa com o grupo, ou participando presencialmente do evento, né, nada supre isso, né, então, nesse momento que eu vou estar falando aqui o que andamos pensando, eu vou citar, né, essa semana que eu tive em São João del Rei, né, que foi, além de comer muito bem, de me divertir com amigos, né, rendeu frutos bem interessantes e que o Veloso volta e meia me puxa a orelha e tá, a gente tem coisa para fazer mais ainda, que dá coisa muito boa, acreditamos, né, então tá. Derivações. Esse aqui eu inventei, tá? Derivação é tudo aquilo que todo mundo já sabe, né? Um matemático em algum contexto, né? Então, derivação para um aluno de cálculo é aquelas parciais que aparecem lá, né? Com as propriedades que aparecem lá em cálculo, né? Derivação para um geômetra é um ente geométrico lá, tem uma aplicação que a cada ponto tu associa um vetor e tal. Para um algebrista, né? Para um algebrista bem geral, assim, é uma operação, é uma relação que associa, né? Que tem propriedades, né? Tu tem uma estrutura definida, sei lá, um anel, uma álgebra, ou o que for, né? E dela nela mesma, que tem propriedades a princípio lineares, ou seja, ela se comporta linearmente com ela separa a adição, né? Ela separa a adição. Ela pode ser calinear, se tu tiver no álgebra, ela pode ser calinear, ou seja, o K sai para fora, né? E o mais relevante é que a operação é essa com o produto se comporta como tem que se comportar lá no cálculo, por exemplo, né? Quando tu aplica essa coisa, né, num produto, tem que dar a coisa às vezes aplicar no outro, mas, né, mais ao contrário, né? Mais D de B vezes A, né? Então, o que é uma derivação? E depende, né? Depende com quem você está falando, em que mundo está falando, né? E aí, e pensando assim, a gente começa a tirar essas propriedades e, bom, estudar derivações dessa forma, né? Tem propriedades geométricas? Não tem, né? Tanto um exemplo claro eu vou comentar um pouquinho para dizer o que é a derivação localmente nilpotente, mas eu ainda até hoje, para todo mundo, todo algebrista, todo pessoal que trabalha com derivação, eu pergunto, né, o que eu consigo ver geometricamente na derivação localmente nilpotente, né, e todo mundo aí, sei lá, qual que é a visualização geométrica, né, eu sei que propriedade geométrica tem uma derivação localmente nilpotente, né, então a gente não tem muita resposta para isso, mas tá. Então, derivação é aquilo que todo mundo já sabe, né? Ou seja, bom, em que contexto eu estou, né? Eu vou entender as coisas naquele contexto, né? Então, matemática em algum contexto. Faço uma linha do tempo que mais ou menos chega no Brasil, tá? Então, criei duas linhas, né? Uma que provém de Zariski, né? Matemático, um geômetra, né? Extremamente famoso, né? Tem a topologia de Zariski, tem toda ele vem dessa escola geométrica italiana, tá? De Castelnuovo e tá. Então é um russo, né? Que estudou começou a estudar em Roma, depois foi para os Estados Unidos e tal. Zariski, e são coisas recentes, né? E uma coisa interessante, pessoal, o Zariski ele trabalhou muito com essa estrutura matemática que ele aquela maneira de pensar antes de Hilbert, por exemplo, né, de que cada matemático tinha suas definições para as coisas, as suas notações, né? Então, assim, ler um artigo do Zariski é extremamente difícil, para mim foi, pelo menos na época, né, que comecei a ler algumas coisas, né, com o Ivan no Uruguai, né? A gente leu um trabalho do Zariski extremamente difícil e denso de ler, muito por causa da notação. Para mim foi, né? Pro Ivan ele já estava acostumado na época, né? Bastante, e tá ainda, né? Então é extremamente difícil a questão de notação. Um exemplo eu lembro até hoje, né? O Zariski denota anéis por um O, assim, cursivo, assim, sabe? E me diz quem no mundo que denota hoje um anel por O, né? Então são notações e maneiras de escrever bem diferentes do que a gente tem feito hoje, né? Tá. Zariski orientou Sarenberg, né? Que tem
Aí começa a surgir trabalhos de derivação, né? Essa parte geométrica dos Zariski puxa-se para a álgebra de Seidenberg, né? O lema de Seidenberg. O Seidenberg tem vários resultados, né? Não sei quem já viu. O pessoal da aplicada gosta muito daquele lema de Seidenberg para calcular geradores de ideais radicais e tal, da álgebra aplicada, né? Que orientou o Ohm, né? Em 59, né? E o Ohm que orientou o Yves Lecan, né? O Yves Lecan, professor aposentado do INPA, né? Os livrinhos todos de álgebra, né? E ele tem relação muito forte com o Rio Grande do Sul aqui, né? Ele participou de um bom tempo da pós-graduação, assim, informalmente, em vários trabalhos, nos trabalhos do Alveri, orientando a ADA, né? Então, e ele vem para o Rio Grande do Sul, né? Porque ele é casado com a professora Ada, né? E com isso, né, eu tive meu primeiro contato, né, com derivações, né, num seminário que ele promoveu, ele e a professora Cidara, o professor Alveri na época, né, e aí eu estava no final da graduação, né, acho que foi o final da graduação, e aí comecei a gostar um pouco lendo os artigos do Seidenberg e tal, né, comecei a gostar um pouco de derivações, assim, ao estilo Yves Lecan, né. E por outro lado, tá, a gente tem o matemático Hard, né, que até hoje eu não encontrei, né, o Hart tá vivo, né, quem orientou o Hart, né, e o Hart orientou o Shamsuddin, né, então uma das coisas que a gente vai falar, né, um do teorema esse que vai aparecer é o teorema de Shamsuddin, um teorema famosíssimo, né, extremamente simples, né, um dos lados é trivial, a prova, né, uma equivalência, um dos lados é trivial e o outro, né, foi uma genialidade de Shamsuddin demonstrar, né, isso em 77, né. Resumindo, derivações no país, acredito que entra através dos trabalhos do Yves. Depois eu vou citar vou citar para vocês ali, ele tem 15, até contei, né, fui lá e contei, tem 15 trabalhos em derivações, né, vou mostrar para vocês o primeiro, né, vou mostrar, só dar o título ali e tal, né. Então esse é um aparato das derivações, acredito, entrando no Brasil, né. Tá. Como eu prometi, alguns pesquisadores, né? O Novick, da Polônia, né? Quem começa a estudar derivações é assim até hoje, né? Pelo livro do Novick, né? O Novick é um matemático polonês, né? Até eu ia abrir a página dele, mas acho que não precisa, tá? Então quem bota o nome dele na internet, Novick, derivações, ou bota o nome completo dele, ele tem uma página que ele publica tudo lá, né? Então o livro dele tá lá em PDF, os artigos dele estão lá em PDF, né? Os poloneses têm muito forte as coisas da linguagem, né? Ele bota os artigos também dele todos em polonês também, né? Além de inglês, tá em polonês os artigos, né? E é um matemático tá vivo, né, e extremamente querido, assim, sabe, na minha tese, a gente mandou para ele e tal, ele perguntou algumas coisas, assim, então, tá, muitos dos trabalhos remetem a ele, né, e ele começa a fazer muitas coisas, né? Ele faz muitas coisas, né. O Yves Lecan, que nem eu citei, né, o Miguel Ferreiro, professor aposentado aqui da URGS, né, e eu vou dizer por que eu vou citar o Miguel Ferreiro, né, apesar do Miguel ter trabalhou muito com álgebra, não muito com álgebra computativa e não muito com esse viés, mas ele tem pelo menos 2 trabalhos, eu acho que começam, que trazem esse início, que estão presentes nesse início do Yves, né, do Brasil, tá? E junto tem um artigo que eu vou citar ali rapidinho, é um artigo simples, né, mas mais belo, que é um trabalho dos 3, né, o Novick teve no Brasil já quando trabalhou com o Yves e com o Miguel, né. Eu tô passando pelo teclado que tá desligado. Aqui. O Daniel Levkovich, de São Carlos, né? Eu sempre tô conversando com ele, né? Até volta e meia está perguntando como é que tá, tudo bem, né? O Daniel. O Brumat, né? Foi orientador do professor Veloso, né? Eu vou dizer por que eu vou citar eles depois também. O professor Veloso, né? Por tudo que fez ali do seu doutorado e o que segue fazendo ainda, né? Então, vou citar até um trabalho deles. O Coutinho, do Rio de Janeiro, né? Com todo esse viés um pouco mais aplicado também, né? E o Ivan, que foi meu orientador do Uruguai, né? E por último, a Dan Yan, né? Da China, né? Que tem feito sozinhas, né? Hoje ela está nos Estados Unidos, né?
Tá trabalhando nos Estados Unidos, acho que faz alguns meses, né? Ou ano, não sei, tô meio perdido em data. Mas que começa bem engraçado, assim, a história dos trabalhos dela, né? Se alguém puder me avisando do tempo, que eu nem vi quando começou. A Dayan, eu começo a conversar com ela, acho que faz uns 3, 4 anos atrás, né? Quando ela postou um paper no Archive, né? Daí começamos a conversar ali, eu perguntava coisas e ela me perguntava coisas, porque quando eu li esse artigo no Archive, eu vi que ela não tinha acesso a algumas coisas que o Yves já tinha feito, que o Ivan já tinha feito, né? E aí deu uma adicionada de referências, muitas na verdade, tá? Então, que se vocês forem no Archive e botar ali Daí, então deu uma adicionada de muitas referências, ela amplificou o trabalho e ela trabalha sozinha, né? E é engraçado que quando eu comecei a conversar com ela, né, por um tempo, assim, acho que quase ano, eu não sabia, né, se era um homem, se era uma mulher, né? Então, bom, ia conversando, né? E eu não lembro quando, eu acho que o Daniel que me comentou, né? Isso, o Daniel que me comentou, né? Que foi referir de um artigo dela, né? E que era uma mulher, né? Então, a partir daí que eu soube, mas volta e meia a gente conversa por e-mail e tal, né? E ela, sozinha, tem feito vários trabalhos, assim, com esse viés nosso de estudar derivações, né? Com 2 enfoques, né? Um deles é estudar o grupo de isotropia, né? Que é uma certa estrutura, né? Tu pega os automorfismos, pega certos automorfismos da mesma estrutura que está fazendo as derivações, né? Fixa uma derivação e se pergunta quais são os automorfismos, né? Porque o automorfismo é sempre interessante de trabalhar porque tu quer saber tudo que é estrutura, tu quer saber os automorfismos dessa estrutura, né? Tu quer conhecer eles, né? E a isotropia são os automorfismos que comutam a derivação, ou seja, é uma ação, né? Uma ação de grupos, né? Que tu quer saber a parte fixa dessa ação, né? Então, a gente por muito tempo se interessou, e sim, ainda volta e meia se interessa, né? Pelo esse conjunto, né? Para esse grupo, né? Esse subgrupo, né? Que é chamado subgrupo das isotropias, né? Um subgrupo do grupo dos automorfismos, né? Então ela também se interessou nisso e calculou muitas coisas interessantes, né? Então citam uma conjectura que o Ivan teve na época, né? Que eu resolvi parcialmente algumas coisas e o Ivan resolveu com o Luiz Gustavo depois usando outras ferramentas, né? Bem mais modernas, a conjectura inteira, né? Então ela tem certamente ela entra nessa lista de pesquisadores, né, da área, né, nessa lista que eu fiz, né, então... Renê, você perguntou sobre o tempo, então só para te falar, você tem 12 minutos finais, tá? Perfeito, tá ótimo, então tá ótimo. Então, 15 mais 12 minutos para as 10 horas. Perfeito. Fechamos em 10, perfeito, tá. No Wiki, né? Então no Wiki eu dei um print lá da página dele, esse é um print lá da página, do cabeçalho da página dele, né? Ele tem o primeiro compilado de trabalhos, né? Na verdade, até foi segunda por telefone, né? Eu tava dirigindo, ainda tava falando com o Veloso, né? Ele tem o primeiro compilado de trabalhos sobre derivações, primeiro, e como compilado de coisas, de resultados e com esse viés de livros, desde 94 é o primeiro e único, né? Então ele bota lá tá lá no site dele, né? Eu tirei umas fotos da versão que eu tenho, né? Eu vou mostrar para vocês ali depois, né? Então ele tem esse primeiro compilado de trabalho sobre derivações, né? Que se chama Derivações Polinomiais, né? E os anéis de constante, né? Os anéis de constante, na época, né? E até hoje né? Mas tem saído poucos trabalhos, né? Pega uma derivação, né? E pega uma derivação sobre uma coisa algébrica e a parte que zera essa derivação, né? Ou seja, cada área tem um jeito de falar isso, né? Mas é a parte que anula essa derivação, né? Então ele tem esse primeiro compilado, né? Então até hoje é referência para tudo, né? Toda pessoa que vai começar a ler sobre derivações começa com esse compilado do Novi, que são 100 e poucas páginas, né? O meu tem que achar onde é que tá. Mas eu tirei umas fotos daqui a pouquinho. E vou dizer por que eu tirei umas fotos do meu, né?
O Yves Lecan, né, que é professor aposentado do IMPA, e tem muita relação com nós do Sul, assim, com a URGS, né? Então o primeiro artigo dele sobre derivações, eu fui lá no Lattes dele, né, de 71, tá? E depois disso, né, depois de 71, aqui vocês podem reparar, é ele sozinho, né? E depois disso ele tem mais 15 trabalhos, né, com vários Veloso dizendo que 170 páginas, né? Ou seja, são poucas páginas, né? Esse trabalho do Novick, né? E que é o primeiro e eu considero o único, né? Eu e Veloso consideramos o único até hoje, né? E o Yves tem esse primeiro artigo, né? Que é extremamente algébrico, tá? Então lá pelo nome, vocês já dá pra ver, né? E depois ele tem mais 15 trabalhos, né, sobre o tema derivações, né. Eu fui lá no Lattes dele, que falava de derivações, né, que são quase todos. Eu contei, né, então ele tem mais 15 trabalhos sobre o tema, né. O Yves tá aposentado, mas é um aposentado assim, que nem, sei lá, eu defendi a tese em 2014, ele estava aposentado também, não se dizia que não estava fazendo mais matemática, né. Mas ele gosta de participar das coisas, não adianta, né? Então, o meu orientador na época convidou ele participou, deu sugestões muito, muito relevantes, né? Ele é daqueles que no dia não pergunta nada, mas no mês, tô mandando trabalho, sei lá, 1 mês, 2 meses antes, não lembro, né? E durante aquele tempo ele te manda um monte de e-mail perguntando um monte de coisa, né? Então funciona assim, né? Quem conhece ele sabe mais ou menos como ele trabalha e tal, né? Então tem esses trabalhos do Yves, né? Aqui. E aqui. Agora eu vou misturar as coisas. Por que isso aqui é uma foto, né, do livro do Novick, só que não é um livro do Novick qualquer. É a primeira versão que saiu, o Novick, quando veio ao Brasil, deu pro Yves, né? E esse livro, tá? Eu tenho o xerox dele, né? O Yves me emprestou ele para eu tirar o xerox. É cheio de anotações, né? Do Yves. Estão vendo aqui? É cheio de comentários e risco tu viu aqui, ó, ele diz, né? Porque aqui nem eu comentei. Esse aqui é o teorema clássico de Shamsuddin, né? Só uma definição rapidinha aqui para nós, né? Uma derivação em qualquer estrutura, tá? Uma derivação é chamada simples, né? Se ela estabiliza, né? Não estabiliza nada, ou seja, se com nada algébrico, né? Ou seja, se tu tá no anel, né? Tu tem os seus ideais, né? Uma derivação não para ser simples, ela só estabiliza o zero, né? Ou seja, o ideal zero e o ideal todo que é o próprio anel, né? Então a derivação é simples se só estabiliza esses caras, né? Então isso é uma derivação simples, né? E Shamsuddin deu um resultado, né? Esse resultado aqui que tá, essa página que eu tirei foto, né? Shamsuddin deu um resultado de como estender a simplicidade, né? Ou seja, como estender a simplicidade para quando tu adiciona uma variável, por exemplo, né? Ou seja, se tu tem uma estrutura aqui que é simples, né? Ou seja, derivação e mais anel, que essa estrutura é simples, né? Como garantir, né, ao estender porque a gente pode estender uma derivação dada uma estrutura no anel, eu posso estender naturalmente, né, um anel de polinômios com uma variável mais com esse aí como esse anel como os coeficientes, né. Então, como estender e de modo a preservar a simplicidade. Então, ele deu uma equivalência, né, então, ou seja, se RD, se par, né, é simples, né, como estender de modo que a derivação lá em cima, né, ou seja, estendido para essa estrutura aqui, seja simples também. Então tem uma condição aqui, né, tá, né, então esse aqui é uma cópia do material do Novick, reescrita, totalmente reescrita, né, pelo Yves, né, então, ótimo, né. E aí que entra as derivações de Shamsuddin, né? São derivações, em geral, dessa forma, né? Que tu estendeu polinomialmente, né? E aí vai para mais variáveis, né? Derivação de Shamsuddin em 2 variáveis é a mesma coisa, tá? E assim vai. Aqui continua, tá? Só aqui a continuação daquela página. Olha, só pra você ter noção, né? De quantidade de... É bem o estilo do Yves, né? Ele troca, né? Risca coisas, assim, e muda, né? Então eu considero que meu xerox do livro do Yves vale bastante, né? Tá. O Miguel Ferreiro foi um professor, é um professor aposentado da URGS, né? Isso aqui é uma foto engraçada que está até hoje lá
na sala da Secretaria da Pós-Graduação da Matemática Pura, né? Então esse é o professor Miguel Ferreiro, acredito que vários alunos aqui. Isso foi uma festa de final do ano, né? Achei que o Dirceu, que é professor Ana Maria, aqui a Bárbara, que é professora aqui, né? Na URGS, né? Tem o Kleber, que é da estatística, né? E tal. E assim, ó, olha, esse é o trabalho que eu comentei para vocês, ó, onde que eu acredito que começa, o IVE já começa anterior, é 71, se eu não me engano, né, e aqui o Miguel entra junto, tá, então aqui o Miguel, esse que eu citei da foto, né, o IVE e o Novik em 92, acredito que o Novik teve aqui no Brasil, se eu não me engano, foi em 91, né. Então eles provaram que no caso de anéis comutativos livres de Z torção, ou seja, que isso não tem Z torção, temos que essa soma, né, AD mais delta, né, é localmente nilpotente, sem somente ser D de A igual a zero, né, em que D de A são derivações localmente nilpotente, isso, em que D e delta são derivações localmente nilpotente que comuta, e o elemento A é uma constante, né. E na verdade isso é um jeito de gerar derivações localmente nilpotente, né? Com isso eles determinam exemplos, né, classes, né, de derivações localmente nilpotente em cada xy. Eu não falei aqui que é localmente nilpotente, tá? E o título dizia isso, devia ter falado aqui, né? Então é o seguinte, uma coisa, nilpotente isso é comum em toda a matemática, né? Isso aparece em todos os lados, né? O que é uma coisa nilpotente, né? Que em alguma potência, um operador nilpotente, que em alguma potência ele vai dar zero, né? Ou seja, existe um inteiro, tal que, sei lá, o operador F, ou tal que F na N, né, é zero, né? Então isso é nilpotente, né? Localmente nilpotente é que para cada elemento, né? Para cada elemento tem a tua estrutura, né? Existe um índice que esse operador vai dar zero, né? Ou seja, sei lá, as derivações parciais comuns, a derivação comum usual, né? No anel de polinômios, por exemplo, anel de polinômios de uma variável, né? É localmente nilpotente, né? Qualquer polinômio que tu pegue, né? Se derivar mais vezes que o grau, por exemplo, né? Sei lá, o grau mais 2, 3, mais 4 vezes, né? Vai dar zero, né? Tu vai baixando o grau, uma hora chega uma constante, derivar de constante dá zero, né? Então esses aí são exemplos de localmente nilpotente, né? E nessa época não se tinha muitos exemplos, né? Só sabia quase essas, assim, né? Então eles começam a dar exemplos, né, de derivações localmente. Na verdade tinha, tá? Mas eles começam a dar exemplos, né, concretos de derivações localmente nilpotentes, né? Esse é o paper, tá? Uma coisa que eu gostaria de citar assim, sobre isso localmente nilpotente é um pessoal de Portugal, tá? Que tem relação muito forte com a URGS aqui. O Christian e a Paula, né? É um casal. E o Ken foi um aluno de doutorado deles, né? Não vou dizer explicitamente o que diz, mas tem relação muito forte com derivações. Tanto que essa banca que eu comentei com vocês que eu vou botar semana que vem, né? Do professor Robson, né? Que é esse aqui. Cadê o Robson? Aqui. Na época, o professor Robson, né, que foi aluno do Christian e da Paula, né, de doutorado, ele morou em Porto, né, com eles, fez doutorado com eles, né, com parceria do Alveri, tem trabalhado bastante com isso, né, então, dos jovens, dessa geração jovem, assim, né, tem sido eu, Veloso, Robson, né, e mais alguns professores, né, trabalhando com isso, né. Renê, você tem 2 minutos, tá bom? Tá, perfeito. Concluir. Tá. Algumas coisas geométricas, né, que provém dos trabalhos do Veloso, né, de pegar estruturas, né, esse aqui tu pode pensar ou algebricamente, né, ou geometricamente, pegar estruturas e determinar quando que essas estruturas têm derivação localmente nilpotente, né. E aí cito o Veloso, né, e o Brumati, né, que trabalharam com esse viés, né. E só para fechar, né, alguns estilos de problemas, tá? Então, os trabalhos que eu tenho visto, né, e que eu conheço, né, muitos são de caracterizar a simplicidade de derivações, ou seja, dizer quando que uma derivação é simples ou não. Esse simples que eu comentei com vocês, de que não tem nada invariante além do zero e do todo, né? Então, cada derivação que tu pegue, tu consiga dizer, né, ou consiga entender a simplicidade, né, e mais variáveis, né, é um trabalho novo, né. Descrever anéis de constantes por muito tempo foi muito trabalhado e ainda está, né? Ou seja, continua-se
com coisas disso, né? Ou seja, pega uma derivação de uma estrutura e saber qual que é o conjunto, qual que é a subálgebra, por exemplo, né? Que é anulada por essa derivação. Teoria de foliações, né? Que entra com o Luiz Gustavo e com o Ivan, né? Que é uma maneira geométrica de ver todas essas coisas, né? E mais recente, né? Mais recente ainda é estudar um pouco de grupos algébricos, né? Acho que uns 3 anos atrás o Daniel nos fez uma pergunta, né? O Daniel Levkovich de São Carlos, né? Perguntando se o grupo de isotropia era sempre um grupo algébrico, né? E esse ano, né? Saiu a publicação, eu e o Ivan descrevemos, né? Quando é um grupo algébrico, né? Demos uma condição necessária suficiente, né? Adicionando como é que é o nome daquilo? A gente adicionou um novo índice, tá? Um jeito de caracterizar derivações, né? Um índice novo lá. E com isso a gente conseguiu caracterizar quando, né? Em certas condições, né? Quando que é um grupo algébrico, e respondeu negativamente. Damos exemplos rápidos, né? De que nem sempre o Daniel achava que era sempre um grupo algébrico com certas condições. Demos exemplos que não era verdade, que não funcionava aquilo, né? E com isso, depois desses exemplos, a gente conseguiu pensando e saiu esse trabalho que foi publicado esse ano, né? Sobre grupos algébricos, assim, tocando grupos algébricos, né? E é isso. Obrigado, pessoal. Acho que passei 1 minuto, né? Ok, René, né? Obrigada. Nós que agradecemos, né, pela palestra. Eu gostaria de perguntar, alguém tem perguntas? Tem alguém acompanhando o YouTube? Eu não estou acompanhando, se tem alguma pergunta no YouTube, caso alguém... Eu estou acompanhando, Mariana. Sei lá, então, se tivesse, eu passo aqui. Se tiver alguma pergunta? Bom dia, Renê, tudo bem? Ô, meu querido, tudo bom? Tudo bom. Rapidinho aqui. Sobre os grupos algébricos, o resultado é sobre o anel polinomial ou é mais geral? É polinomial Veloso. Polinomial, Legal. Sim. E só que em várias variáveis, na verdade, né? Então, já tá no em todas as archive? variáveis que tu queira, né? Finito. Oi? Já Tá no tá archive, né? Saiu, já foi publicado no Journal of Algebra, né? Só um comentário também. Eu tenho uma cópia do livro do Novick lá, que o Ives mandou pro Brumati, né? Com a dedicatória do Ives. Então deve ser o mesmo, então. Não, mas eu acho que foi logo quando ele recebeu, não tem esse tanto de anotação, não. E é legal que ele faz os comentários na tese, né? Na minha tese, ele escreve tudo em inglês, né? Apesar de estar radicado no Brasil há um bom tempo, né? Só em inglês. Muito obrigado pela palestra, parabéns aí. Faltou seu nome lá entre os professores lá, né? Que estão trabalhando com derivações, né? Não, a gente não se eu não me cito nunca. Mas o Veloso, e é engraçado que o Ive, quando escreve coisas, tu vê que em certos momentos ele fica brabo, assim, e risca coisa, riscava, né? Risca as coisas e escreve de outro jeito, né? Tipo assim, não gostei dessa frase, e ele muda a frase, assim, sabe? Tanto faz, assim, sabe? Mas ele é o jeito dele, né? E, René, aí só um comentário, não sei se o Hart, que você se referia na sua palestra, é o Hart Francis Smith? Não, é um canadense. Até ontem fui ver se ele estava vivo, né? E tá vivo, graças a Deus, né? Eu coloquei no chat que se fosse esse Hart, que é um que... Não, é Robert Hart. Ele trabalha no Canadá, né? Mas publicou um trabalho sobre derivações, por isso que eu achei que fosse ele. Aí tem o orientador dele aí, que você não sabia, tal do Elias Stem, mas ele foi orientado, né, por esse Elias Stem na Universidade de Princeton. Não sei, mas aí... Não. Quer ver? Peraí, deixa eu abrir aqui. Até ontem eu tava vendo certinho, quer ver? Aqui, Robert Hart, né? Não. Porque é o seguinte... Não é. Porque assim, Mariana, o que esse Hart fez, na verdade, né? Eu nunca lembro se é um lado ou o outro, né? O Shansudin mostrou um lado e o Hart mostrou o outro, tá? Eles juntos, vamos dizer assim, porque eu não sei qual, que eu não lembro de cabeça, nunca lembro qual mostrou qual, eles juntos caracterizaram, né? Pega uma superfície qualquer, né? Uma superfície geométrica, né? Uma variedade algébrica, né? Em pontos, né, que não são singulares, né? Em pontos que não são singulares, eles conseguem dizer sempre, né? Sempre existe uma derivação que aquela estrutura algébrica, né? Ou seja, tu está
pego a superfície, né, pego o anel, né, a localização nesse ponto, né, e esse anel, né, sempre admite uma derivação simples, né? Então é uma ida e volta, né? Ou seja, se a estrutura sempre admite uma derivação simples, ela provém de uma localização de um ponto não singular, de pontos de ponto não singular, né? Isso, não singular, né? Então é esse hard que eu tô falando, né? Entendi. Tá, não, então é outro mesmo, né? Mais Mariana, perguntas, pessoal? No YouTube não tem nenhuma pergunta, só tem dando parabéns pela apresentação e comentários de muito bom. Ok. Então tá. Então, Renê, te agradecer mais uma vez pela palestra, tá? E fica Obrigado, né? Agradecer e fica o convite para, né, nos encontrarmos tão breve pessoalmente novamente, tá bom? Então, um grande abraço e obrigada mais uma vez, Renê. Obrigado, Mariana, e muito bom ver vocês, tá? Ok.